Glória a Deus, que alegria, que alegria. Cada semana que passa é uma vitória que a gente consegue, né? Foi fracionado nossos tempos de vida em anos e meses, semanas e horas, né? E minutos até. E eu quero dizer para você que nós temos que agradecer a Deus por cada segundo das nossas vidas. É sempre uma vitória. Nós temos que aprender com o salmista Davi, que ele diz: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Eu gosto tanto do Davi, porque é um cara que não é hipócrita, é um cara que era rei, mas era submisso. Entendia que a força do braço podia ele ter o exército que tivesse. Eu nunca vi o Davi fazendo uma oração agradecendo pelo exército. Ele pedia libertação para todos eles, né? Mas dizer, eu venci porque vocês não, dizer, eu, Senhor, nos deu essa vitória, né? E ele está aqui, mais uma vez aqui, o Salmo de Davi, no 103 também, gostei muito, né? Hoje, abra ali a tua Bíblia no Salmo 103. Se você está chegando agora, não esqueça de nos dar uma forçazinha aí. Se você ainda não fez, embora já está assistindo a gente aí há alguns dias pelo YouTube, é lógico, se inscreva no meu canal, me dá essa força aí, pois isso aqui é uma bênção de Deus. Cada pessoa a mais é uma possibilidade da palavra chegar um pouco mais além. Esse é o nosso interesse, né? Glória a Deus. Se inscreve lá, compartilha. Gostou? Compartilha com outro. Ou se não, também, outra coisa que você deve fazer é o joinha lá. E comentar. O comentário é tão importante, tanto para o YouTube, como para mim, particularmente falando. Porque quando a pessoa comenta, fica o nome da pessoa lá. Isso é bom. Olha, o Salmo 103, nós vamos ler 3 versículos. Mas vocês vão ver que beleza, que bênção de Deus. Olha o que eu falei no salmista, né? Olha só a humildade deste salmista Davi. Olha só. Porque salmos é um hino, né? Você sabe disso, né? Todos os salmos são músicas, hinos para louvar a Deus. Olha só. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aí ele completa. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Esse salmo de número 103, aqui no versículo 3 principalmente, se você ler um pouco rápido, dá a impressão que o salmista está falando. Ele vem falando, dando ordem à alma dele, o intelecto, as vontades. Mas o 103, ele parece que muda o tom. Pelo menos eu pensava assim. Talvez você já foi bem advertido bem antes de mim. Eu pensava assim que era... Agora ele falou 2, o 1 e o 2 para mim, eu falei para mim, o salmista lá no caso, e o terceiro ele está falando com alguém, para alguém fazer aquilo. É com alguém, porém esse alguém ainda continua sendo ele. Que coisa linda, né? Ele não confia nele mesmo. Sem Deus, é aquele negócio. O homem sem Deus não é nada, tá? O homem com Deus é tudo. E tem aquele outro ditado aí, bem popular, que as pessoas dizem: Deus sem você continua sendo Deus. Agora, experimenta viver sem Deus para você ver. Você sem Deus não é nada.
Agora, o salmista tem umas coisas aqui que é lindo, quando ele diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ele está dando ordem, é uma ordenança, as vontades dele, porque a alma nada mais é do que o nosso intelecto, do que a nossa vontade. A alma não é a carne, mas a carne é aquela que... a carne é tão importante no sentido de querer deixar para baixo, que a carne fica aqui, sabe? A carne não sobe. O dia que você ressuscitar, essa carne fica. Aquele corpo lá, ele é outro. Ele é um corpo, se não fosse outro, não dizia ressurreto. Se ressuscitou, é porque tudo se transformou. Porém, a carne tem as suas vontades. Se a gente não limitar a carne, a gente está frito, desculpa aí o linguajar, né? A carne quer tudo que é contra o espírito, por isso que tem até uma briguinha entre, ali o apóstolo Paulo diz ali nos Gálatas 5, o espírito milita contra a carne, quer dizer, tem uma luta contra essa carne, é uma milícia ali. O espírito milita, briga, tenta, faz, porque o espírito nosso anseia as coisas de Deus. E a carne? A carne? Cerveja, carnaval, futebol. Não que seja pecado o futebol, não estou condenando você porque gosta de futebol, gosto de futebol e gosto até dos times, porque eu também tenho carne. Eu não sou anjo, né? Deus até usa nós, tanto eu como você, como qualquer um. Na hora que ele quer, ele usa a gente como um anjo na vida dos outros. Mas a gente literalmente é carne. E a carne tem as suas vontades, os seus desejos. Mas ela transmite isso para a alma. Porque é a alma que vai tomar a decisão. Por isso que o nosso corpo é alma, corpo e espírito. O corpo, alma e espírito nesta ordem, né? Agora você me veja bem uma coisa aí, né? Quando ele chega aqui, que ele diz assim, ó, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Sabe por quê? Porque meus falecidos pais, Deus já levou para a glória, né? Eles tinham um costume de dizer, um costume popular que em muitos lugares certamente falam, mas eu falo que era eles porque foi deles que eu ouvi a primeira vez e muitas vezes, sempre eu ouvia isso. Eles diziam, cuidado, olha, se nós fazíamos alguma coisa mal feita dentro de casa, tipo o comportamento, uma falta de educação, nós éramos chamados a atenção por isso. Dizia, mas nós estamos em casa. É o costume de casa, se leva à praça, eles falavam. Então ela ensinava a gente a se portar na mesa, mas ela falava isso, tem que se acostumar. Quem é mais educado em casa, e você já notou? O marido bem estourado com a esposa, ele quer dar uma de santo lá na igreja, mas de vez em quando ele estoura também. Eu tenho isso, eu tenho visto isso, e eu não sou longe disso. Deus me tratou, porque quando eu cheguei assim no evangelho, que aceitei Jesus, olha, eu creio que eu fui uma das pessoas que mais Deus trabalha, aqueles anjos que o Senhor botou para cuidar de mim, porque não era moleza, como diz outro. Queria viver aquele homem velho, cansado, né? Agora veja uma coisa aqui. A arca foi feita ali com as varas para colocar, era de acácia e em volta de ouro. Sabe por que era acácia? Porque a acácia é uma madeira muito torta, ruim no sentido de não aproveitava para nada. Quase que o que era torta. E como é que eles fizeram umas arcas tão perfeitas e cobrido de ouro ainda? Você, nós podemos ser uma madeira de acácia, madeira de doido. Tem gente que fala que pau que nasce torto, tem gente que morre torto, mas é uma mentira do diabo, é coisa da alma, é coisa da carne, porque o Espírito Santo transforma.
E tudo isso é se a gente tiver aquela visão espiritual de controlar esses outros dois nossos aqui, carne, né, e alma. Amém? Glória a Deus. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Sexta-feira, se o Senhor nos permitir, a gente está de volta. A semana passada, as pessoas até falam, não, eu não sei, evangelista, parece que você tem uns problemas aí, mas você não, eu não vejo você falar, não vejo você chorar, não vejo você lamentar. Oh, meus amados, é porque não resolve. A gente fica melhor se a gente gritar de dor, ou se a gente aguentar a dor calado. Tem alguma diferença? Se alguém disser para mim que se eu gritar porque está doendo, eu vou doer, eu vou ficar gritando a vida inteira. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe.